Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da Revolução Mexicana, que foi um dos eventos mais trágicos do século XX, que durou de 1910 a cerca de 1928. A Revolução Mexicana ela significou uma concentração de poder extrema nas mãos do Estado Central no México. Ela significou também um ataque frontal contra a influência da Igreja Católica dentro da sociedade mexicana. E ela significou também, no final das contas, uma desorganização tal na política mexicana que permitiu que um só partido continuasse no poder durante quase 70 anos e que a sociedade mexicana ela acabasse na situação como ela se encontra hoje, que é uma situação extremamente grave de domínio do narcotráfico e do crime organizado, de modo que o governo central, hoje em dia no México, ele não tem condições de exercer as funções mínimas que um governo central deveria poder exercer, né? Por quê? Porque nas comunidades locais, o crime organizado, os grandes cartéis do narcotráfico, dominam praticamente tudo. Então nós podemos rastrear a origem desse quadro tão trágico na situação do México à Revolução Mexicana, que acontece, como eu disse, de 1910 e vai durar até cerca de 1928. Para nós entendermos as origens, as raízes da Revolução Mexicana, eu gostaria de começar com um comentário que não é de ordem propriamente histórica, mas de ordem filosófica, para nós entendermos um pouco como que a Revolução Mexicana ela acontece em torno do problema da propriedade da terra e como a solução adequada ou inadequada do problema da distribuição da propriedade da terra pode desencadear consequências boas ou consequências ruins. Quer dizer, como que a distribuição justa ou injusta da propriedade da terra ela pode fazer com que a terra produza aquilo que é necessário para todos levarem uma vida digna, ou se essa distribuição for injusta, como que isso pode resultar numa situação de miséria generalizada para a maioria esmagadora da população. Então esse primeiro comentário que eu vou fazer agora é de ordem mais filosófica. Eu gostaria de explicar para vocês em que está baseado o direito de propriedade da terra, para nós compreendermos por que uma pessoa ela pode se dar ao direito de cercar um pedaço de terra e dizer isto aqui é meu. E para nós explicarmos bem isso, eu vou recorrer à reflexão daquele que eu considero o maior filósofo da história da humanidade, que é o Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, ao refletir sobre o direito de propriedade privada, afirmou que o direito de propriedade privada é um direito natural. Quer dizer, é um direito que o homem possui por sua natureza de ser racional. Mas o direito de propriedade, ele não é um direito absoluto e podemos dizer assim, não é um direito fechado em si mesmo, não é um fim em si mesmo. O direito de propriedade de Santo Tomás de Aquino, ele se justifica por um motivo também de ordem racional. E qual é este motivo de ordem racional? É que o proprietário de um determinado bem ou de uma determinada terra vai, com certeza, tomar conta deste pedaço de terra que é seu de uma maneira muito melhor e mais eficiente do que tomaria conta se esse pedaço de terra pertencesse a todos. E por que isso acontece? Isso acontece por conta da própria natureza humana. Aquilo que é nosso, nós cuidamos melhor daquilo que é nosso do que daquilo que é comum. Basta nós olharmos hoje em dia no Brasil os espaços públicos da maneira como eles se encontram. Todo mundo joga lixo, todo mundo faz xixi, todo mundo despreza o espaço público aqui no Brasil como se fosse, como eu disse agora, como se fosse uma grande lixeira, né? Então Santo Tomás de Aquino diz, com certeza, aquilo que for propriedade privada de alguém vai ser melhor cuidado pelo seu dono do que seria se fosse uma propriedade generalizada. Muito bem. Então, corrigindo aqui um pouco o que eu disse, esse direito de propriedade ele não é um fim em si mesmo. Por que ele não é um fim em si mesmo? Porque o homem que toma posse de um pedaço de terra, ele só justifica
esse direito de tomar posse desse pedaço de terra, se ele trabalhar esse pedaço de terra e se ele fizer este pedaço de terra frutificar e produzir não apenas para si mesmo, mas também para toda a comunidade. Então, o direito de propriedade ele está subordinado a um interesse maior, que é o interesse do bem comum. Então, diz Santo Tomás de Aquino o seguinte, olha, o proprietário de um pedaço de terra, ele tem a obrigação, ao tomar posse daquele pedaço de terra, de fazer aquele pedaço de terra produzir. Ao produzir, ele tem o direito a receber seu salário, quer dizer, a sua remuneração pelo trabalho que ele investiu ali. Então ele pode e deve se apropriar do fruto do seu trabalho para ter uma vida digna. Isto é um direito natural de quem trabalhou a terra que é sua. Mas aquilo que for além do que a terra produz, ou melhor, aquilo que for além do necessário para se levar uma vida digna, e claro, vida digna aqui, nós dizemos que é uma medida que se deve aferir de acordo com a situação técnica e cultural de cada sociedade, de cada povo, né? Então, uma vida digna hoje em dia no nosso mundo, né, no nosso mundo moderno, contemporâneo e altamente tecnológico, é diferente da vida digna de um camponês da Idade Média. Então, quer dizer, esses padrões eles não são absolutos, mas eles são relativos ao ambiente cultural e técnico em que a pessoa vive, claro. Mas, voltando aqui à nossa reflexão, aquilo que for além do necessário para se levar uma vida digna deve ser distribuído com os outros. Quer dizer, deve ser distribuído especialmente com aquele que não tem o necessário para levar uma vida digna. Então, dito de outra forma, Santo Tomás de Aquino afirma: o direito de propriedade está subordinado ao bem comum na seguinte medida, em que o produtor, o proprietário da terra, ele vai produzir mais porque aquela terra é sua, ele vai produzir o necessário para ele, proprietário, ter uma vida digna, e ele vai produzir um supérfluo. Por quê? Porque ele vai cuidar bem do seu terreno, ele vai produzir muito, e este supérfluo, ele, proprietário, ele tem obrigação de distribuir com aqueles que estão ao seu redor. Então, o direito de propriedade ele vai frutificar em prol do bem comum. Aqueles que, por algum motivo da vida, e esses motivos sempre existem, não conseguir prover a sua subsistência de maneira digna, eles têm que ser socorridos por aqueles que têm essa condição. Entendem? Então, esse é o fundamento do direito natural de propriedade. Ele está submetido ao bem comum. Se nós olharmos para o conjunto das culturas humanas, o conjunto das nações humanas, nós veremos que em povos diferentes e em épocas diferentes, o direito de propriedade ele se desenvolve mais ou menos. Ou dito de outra forma, o direito de propriedade ele se torna, em alguns povos, em algumas circunstâncias, mais ou menos exclusivo do que em outras. Então, por exemplo, na Idade Média europeia, nós encontramos um fenômeno, ou melhor dizendo, nós encontramos uma grande quantidade de terras que são chamadas terras comunais. E essas terras comunais, por que elas são comunais? Porque elas são utilizadas por todos os que vivem em suas proximidades. E por que isso acontecia na Idade Média Europeia? Porque a Idade Média Europeia, sendo uma sociedade fundamentalmente cristã, ela desenvolveu essa ideia de que o direito de propriedade ele não precisava ser exclusivo em todos os pedaços da terra que existem no mundo. Então, havia pedaços de terra que eram cultivados num regime de propriedade, quer dizer, o dono cultivava esse pedaço de terra, e havia pedaços de terra que eram considerados não necessariamente submetidos a um direito de propriedade particular. Então eles eram usados por todos. Geralmente eram bosques com rios, com animais de caça, com madeira em abundância que podia ser cortada para uma série de finalidades. Então esses terrenos, chamados terrenos comunais, eles eram usados por todos que moravam ali ao redor e nenhum desses que moravam ao redor tomava posse exclusiva desses terrenos. Por quê? Porque eles compreendiam claramente, o bem comum não exigia isso.
O bem comum exigia apenas que eles cultivassem a sua própria propriedade e que fizessem uso comum daquele terreno. Havia ali madeira para todo mundo, havia ali animais de caça suficiente para todo mundo caçar e se alimentar, e etc. Então vocês percebem, o direito de propriedade ele não precisa necessariamente, para ele cumprir a sua finalidade, ele não precisa ser sempre absoluto, ou melhor, ele não precisa sempre ocupar todos os espaços que existem no mundo, certo? Então, eles podem, o direito de propriedade, ele pode ocupar um pedaço limitado apenas daquilo que existe no mundo, do terreno que existe no mundo, sem que isso fira o bem comum. Entendem? Muito bem, vamos agora passar essa reflexão para o contexto da sociedade mexicana no final do século XIX e no começo do século XX. Durante o período de colonização do México, houve um conflito grande entre a Igreja Católica, que desejava catequizar os índios, que desejava torná-los cristãos e torná-los capazes de organizar as suas próprias vidas em comunidades próprias, e os interesses dos colonos espanhóis, que desejavam explorar a terra e desejavam extrair trabalho forçado desses índios. Muito bem. Qual desses interesses acabou prevalecendo? Acabou prevalecendo o interesse dos colonos. Quer dizer, os índios na sociedade mexicana do período colonial, eles foram extremamente explorados pelos colonos espanhóis, que tomavam conta de grandes pedaços de terra e faziam com que os índios trabalhassem nesses pedaços de terra não num regime estritamente de escravidão, mas que na prática significava um regime de escravidão. Por quê? Porque eles, os proprietários espanhóis, eles doavam aos índios uma série de produtos que eram produtos de uma sociedade tecnicamente mais desenvolvida, produtos manufaturados, e ao darem esses produtos para os índios, eles exigiam um pagamento, que os índios não podiam dar. Então o que acontecia na prática? Os índios ficavam endividados com os proprietários e tinham que pagar, sob a forma de trabalho, aquilo que eles tinham adquirido e que para eles não era tão necessário. Então surgiu no México uma grande prática que se perpetua até o século XX, que é uma prática de escravidão por dívidas. Grande parte da população indígena do México então acaba submetida a esses grandes proprietários de terra, num regime de escravidão que a gente pode chamar de escravidão por dívidas. Mas também nós podemos perceber que o México ele é um território gigantesco. Nem todo esse território gigantesco do México ele é ocupado por essas grandes propriedades. Então existem algumas partes desse território grande do México que permanecem como terras comunais ocupadas pelos indígenas. Muito bem. Essas terras comunais ocupadas pelos indígenas, quer dizer que não eram propriedade privada, mas que eram utilizadas por todos, elas existiam desde o período dos maias e desde o período dos astecas. Por quê? Porque os maias e os astecas, essas civilizações que haviam florescido no México antes da dominação espanhola, eles não tinham um regime de propriedade estrito de todos os pedaços de terra que eles dominavam. Então havia pedaços de terra que eram cultivados individualmente e havia grandes parcelas de terras comunais. Isto permanece durante o período da dominação espanhola. O nome dessas terras comunais, no século XIX, era ejidos. Então havia grandes porções de terra que eram ainda domínio dos ejidos. Agora, o que acontece no México na segunda metade do século XX? Ou melhor, perdão, na segunda metade do século XIX. O que acontece é que uma classe nova de intelectuais, influenciados sobretudo pelo positivismo, desejam modernizar o país. Para modernizar o país é necessário fazer o quê? É necessário colocar o país dentro do caminho da Revolução Industrial. É necessário dotar o país de instituições modernas. Instituições modernas significa você transplantar o modelo europeu de instituições para a América e também implantar um regime de trabalho e de propriedade que seja um regime fundamentalmente moderno,
e que, de uma vez por todas, elimine os resquícios do passado colonial e do passado Inca e Azteca. Então, o que vai acontecer na segunda metade do século XIX? O governo mexicano, os sucessivos governos mexicanos, vão editar uma série de leis que vão, na prática, abolir a propriedade comunal desses grandes terrenos, né? Então, essa tendência que já havia desde o período colonial de submeter os índios do México a um regime de grande propriedade, a um regime de servidão forçada num terreno de grande propriedade, essa tendência ela se acentua de maneira exponencial na segunda metade do século XIX no México. Então, em 1856, vai ser promulgada uma lei chamada Lei Lerdo. E por essa lei, aqueles terrenos que não forem ocupados como propriedade privada, eles vão ser considerados terrenos baldios. E esses terrenos baldios, eles vão poder ser o quê? Eles vão poder ser apropriados por quem chegar ali primeiro, cercar o terreno e falar isso é meu. E uma série de outras leis promulgadas no México na segunda metade do século XIX vai também acentuar essa tendência, esse fenômeno. Então vão ser promulgadas as leis de cercamento em 1863, 1883 e 1894. O resultado disso é que quando começar a Revolução Mexicana em 1910, olhem só a situação que vai acabar acontecendo. 1% da população do México vai ser proprietária de 85% das terras cultiváveis. Então isso aí era uma situação completamente absurda, uma aberração completa, né? Quem que vai acentuar esse processo de concentração de terras nas mãos de uma elite dominante, de uma elite agrária dominante? Vai ser o governo ditatorial de um homem chamado Porfírio Díaz. Então, Porfírio Díaz vai governar o México de 1876 a 1911. E ele vai governar auxiliado por uma classe de intelectuais chamados os científicos. E essa classe de intelectuais, os científicos, eram fortemente influenciados pela ideologia positivista. E também eram fortemente influenciados por uma ideia que era uma ideia de darwinismo social. O que é o darwinismo social? É a ideia transferida da teoria de Darwin a respeito da seleção natural, a ideia segundo a qual aqueles que forem mais aptos sobrevivem. Se isso acontece na natureza, dizem os darwinistas sociais, isso acontece no plano social também. E o que isso significa no plano social? Significa que aquela parcela da população ou aquelas culturas que tiverem um conjunto de instituições mais aptas, elas vão sobreviver e vão vencer aquele conjunto de culturas que tiverem instituições menos aptas. E o que seriam instituições mais aptas, segundo os darwinistas sociais? Seriam instituições mais modernas. Seriam instituições que favorecessem o progresso da ciência, o progresso da técnica. Isso é a ideia darwinista social. Então o governo de Porfírio Díaz vai propor um projeto de modernização baseado no positivismo e no darwinismo social. Então eles vão atrair para o México grandes indústrias também. E de onde vêm essas indústrias? Logicamente dos Estados Unidos, que estão ali perto. Então a exploração petrolífera praticamente dominada nos Estados Unidos por Rockefeller, pela Standard Oil, vai fazer a festa no México. Eles vão instalar grandes poços de perfuração de petróleo. E claro, os lucros eles vão praticamente todos para os Estados Unidos, né? O México então vai ser bastante explorado durante esse período. A população indígena vai ser extremamente penalizada por essa apropriação das terras comunais. Eles vão ser reduzidos a um estado de praticamente escravidão por dívidas. Então esse processo de escravização por dívidas, ele também vai se acentuar. Por quê? Porque os grandes proprietários eles faziam com que os índios que trabalhavam em suas fazendas comprassem tudo de que eles necessitavam em armazéns que pertenciam a essas fazendas. E quem eram os donos desses armazéns? Eram os proprietários da terra. E os índios, logicamente, faziam dívidas nesses armazéns. Então eles ficavam com dívidas impagáveis em relação aos proprietários da terra.
Resultado, eles tinham que trabalhar, não ganhavam nada e nunca pagavam a dívida. Essa situação ela vai gerar um clima de caos e de tensão social extremamente pesado no México. E essa tensão vai se dirigir contra o governo ditatorial do Porfírio Díaz, que representava todo esse processo. O Porfírio Díaz, em 1910, ele afirma que finalmente vai deixar o poder, depois de ficar governando durante mais de 30 anos. Só que o que acontece? Ao invés de deixar o poder, ele concorre novamente nas eleições e é reeleito. A gente imagina que a reeleição dele que as eleições não tenham sido muito limpas. Então o que vai acontecer? O oponente de Porfírio Díaz, um homem chamado Francisco Madero, ele vai organizar um movimento de resistência. Esse movimento de resistência ele vai organizar a partir dos Estados Unidos. E de lá ele vai propor um plano chamado Plano de San Luis de Potosí. E nesse plano ele afirma o seguinte, deixa eu ver aqui na minha cola, ele declarava nulas as eleições e, portanto, vacante a presidência da República. Conclamava a população para uma insurreição, para um golpe de Estado contra Porfírio Díaz. Exigia eleições livres e efetivas. Proibia a reeleição para presidente. Restaurava a Constituição de 1857 e devolvia as terras comunais, os ejidos, aos camponeses indígenas. Muito bem, Madero vai contar com o apoio de dois líderes populares bastante influentes entre os indígenas, que são Emiliano Zapata, no sul, que vai dar origem aos movimentos zapatistas, e Francisco Pancho Villa, no norte. Esses dois líderes vão organizar dois exércitos populares que vão dar apoio, num primeiro momento, a Francisco Madero para derrubar a ditadura de Porfírio Díaz. E este Porfírio Díaz vai fugir do México, efetivamente, em 1911. Mas o que acontece na sequência é uma verdadeira confusão, é um verdadeiro caos. Por quê? Porque Francisco Madero, ao assumir a presidência, ele não devolve as terras comunais aos indígenas e ele vai tentar fazer uma certa acomodação, tanto com as classes dominantes do México quanto com os Estados Unidos. Isso não vai agradar nem Pancho Villa, nem Emiliano Zapata, nem os outros líderes populares. Francisco Madero, então, vai acabar sendo deposto e assassinado em 1913. Então, a Revolução Mexicana ela vai ser uma sequência de golpes de Estado. Então, o que vai acontecer na sequência? Um general chamado Victoriano Huerta, ele vai tomar posse. Ele vai ficar durante algum tempo como ditador. Depois ele vai ser combatido por Emiliano Zapata, Pancho Villa, Álvaro Obregón e Venustiano Carranza. E vai ser deposto, Huerta, em 1914. E o que acontece na sequência? Na sequência, estes que o depuseram vão brigar entre si. Então, Carranza vai assumir o poder como primeiro chefe. Mas Zapata e Villa vão começar a combatê-lo. Álvaro Obregón, por fim, acabou frustrando as pretensões de Pancho Villa e Emiliano Zapata, que os dois acabaram sendo assassinados. Zapata em 1919 e Villa em 1923. Carranza acabou se tornando presidente em 1916 e no ano seguinte, 17, ele promulga a famosa Constituição Mexicana, E essa Constituição geralmente aparece nos vestibulares. E ela é considerada geralmente como uma Constituição bastante avançada para a época. Então temos aqui algumas das disposições que estavam nessa Constituição de 1917. Então, primeiro, ela autorizava a reforma agrária. Segundo, ela determinava que a propriedade das terras e águas pertencia à nação, Quer dizer, o Estado se tornava o proprietário originário das terras e das águas. E ele podia transmitir para os particulares a propriedade privada. Quer dizer, então, a propriedade privada ela deixa de ser um direito natural de quem se apropria da terra e ela passa a ser uma propriedade originária do Estado e ele, Estado, vai ter o direito
por essa Constituição de distribuir como ele bem quiser a propriedade da terra. Nós podemos perceber claramente que quem domina o Estado vai ditar o regime de propriedade, né? Então, isso pode parecer uma disposição muito sábia, muito democrática, etc., mas na efetividade, o resultado disso não vai ser nada bom. Em seguida, estipulava, né, a Constituição que as desapropriações só poderiam ser feitas em razão da utilidade pública e mediante indenizações. Quer dizer, o Estado, quando quisesse, ele poderia, dizendo que havia utilidade pública, tomar posse de uma terra e desapropriar o seu proprietário. Ok, né? O mesmo problema do que tínhamos falado antes. Ademais, afirmava a Constituição que a nação, baseada no interesse público, poderia em qualquer tempo impor à propriedade privada as medidas que julgasse de direito. Então, o Estado poderia limitar, subtrair a propriedade privada e regulá-la como bem entendesse. Então, nós vemos que, na verdade, o que ocorre é uma centralização dos direitos de propriedade nas mãos do Estado. Ele vai passar a ser uma concessão do Estado. Garantia o trabalho e os direitos trabalhistas, a Constituição. Então isso aí era um aceno para as classes populares, né? Dizendo o seguinte, olha, nós do Estado vamos garantir que vocês não vão mais ser escravizados por dívidas pelos grandes proprietários. Muito bonito, né? Agora, nós sabemos que o Estado ele pode cumprir ou não cumprir isso que está prometendo, né? E é essa que vai ser a grande questão. Nacionalizava o subsolo. Isso aí era importante. Por quê? Porque o subsolo do México é dotado de muitas riquezas minerais. Então essas riquezas minerais pertenciam a quem? Pertenciam ao Estado mexicano. Isso aí tinha um interesse, sobretudo, relativo à indústria petrolífera. Por quê? Porque a indústria petrolífera ela pertencia, em grande parte, aos Estados Unidos. E os Estados Unidos estavam extraindo tudo que podiam do subsolo mexicano. E a gente percebe que esse vai ser um movimento contínuo na história do México, né? Então o povo mexicano ele vai ser explorado, de um lado, pelos seus grandes proprietários e, por outro lado, pelos Estados Unidos, né? Pelos grandes capitalistas dos Estados Unidos. A situação extremamente ruim. E, por fim, limitava, a Constituição de 1917 limitava drasticamente o poder da igreja. Os novos governos mexicanos que vão se suceder depois da Revolução de 1910, eles têm um caráter acentuadamente anticatólico. Então, o grande inimigo desses novos governos vai ser o grande inimigo que esses novos governos vão eleger vai ser a Igreja Católica. A Igreja Católica vai ser extremamente atacada pelo governo mexicano a partir de 1910. Então, os grandes inimigos não eram os capitalistas, não eram os grandes proprietários, não eram os Estados Unidos, aos olhos do governo, mas era a Igreja Católica. E esse ataque contra a Igreja ele vai ser tão grande, tão virulento, que ele vai despertar uma reação popular na década de 1920. E essa reação vai ser chamada de Guerra dos Cristeiros. Os cristeiros, quem que eles são? Eles são pessoas do povo do México que vão reagir contra esses ataques do governo mexicano contra a Igreja. O governo vai reprimir violentamente a Guerra dos Cristeiros. Vai fuzilar uma quantidade enorme de pessoas. E depois disso, né, depois de reprimida a Guerra dos Cristeiros, a Revolução Mexicana vai finalmente terminar. E ela vai terminar abrindo caminho para uma série de governos populistas, dos quais o mais famoso foi o do presidente Lázaro Cárdenas, né? Lázaro Cárdenas governou de 1934 até 1940. Né? Então ele vai implantar uma série dessas medidas que estavam previstas na Constituição de 1917 e ele vai inclusive tirar proveito da política que estava sendo tocada por Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos em relação à América Latina, que era uma política de boa vizinhança. Lázaro Cárdenas vai se aproveitar dessa conjuntura favorável para nacionalizar uma série de bens que estavam nas mãos de estrangeiros. E os Estados Unidos eles vão deixar que ele faça isso, né? Claro, o governo mexicano, o Estado mexicano vai se tornar muito poderoso com essa série de medidas. E a gente vê que os resultados
dessas políticas, eles estão aí no México de hoje, né, que se tornou uma terra dominada 100% quase pelo narcotráfico. Então, uma situação... os frutos da Revolução Mexicana foram frutos extremamente amargos, extremamente perversos. Então, com isso, nós terminamos essa nossa aula. Eu agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.